Olá pessoal, hoje é dia 18 de outubro de 2023. A prova de que as pessoas não seguem princípios básicos e verdadeiros da espiritualidade é que possuem uma mente, possuem atitudes e tomam decisões sempre baseadas nos quereres e não quereres. Gosto ou não gosto, pode ou não pode, etc. Tomam decisões e atitudes baseadas no estresse, no medo, na ganância, no orgulho, etc. Isto é, possuem uma mente decisória inconstante, volúvel, instável, incerta, etc. Enfim, uma mente que é sempre dualista, própria dos apegados, pois os desapegados vivem com base nas qualidades e características do eu-alma, cujos princípios são eternos, imutáveis, absolutos e divinos, idênticos às qualidades de Deus. Não é à toa que na Bíblia está escrito que somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E somente aqueles que conseguirem eliminar o eu-ego fará o eu-alma se manifestar em suas mentes. E somente o desapegado reconhecerá a força absoluta divina em seu interior. E é exatamente essa força divina do eu-alma, idêntico a Deus, que dará a força para se agarrar e se sustentar nas verdades de Deus e nos princípios divinos, absolutos e imutáveis do Criador, livrando o desapegado de todas as vulnerabilidades e instabilidades mentais próprias dos apegados ao ego dualista, inexistente, maldoso e ilusório. E é óbvio, a pessoa que alcançou a própria alma, feita à imagem e semelhança de Deus, já descortinou o mundo da plena e eterna paz, harmonia, felicidade, sabedoria, amor divino e da merecida prosperidade. Ademais, a verdade de Deus e da alma é a própria simplicidade não dualista. É a simplicidade totalmente livre dos quereres, dos sonhos, das conquistas, das competitividades, da ganância, do materialismo, etc. É a simplicidade livre dos egoísmos, materialismos, etc. Isto é a verdade da alma e de Deus unidos ao estado eterno e imutável e idêntico a todos em suas essências, que é a alma. Portanto, desista dos apegos, elimine todos esses quereres e aversões da mente, silenciando a mente. Apenas fique contemplando todo fato, fenômeno, ocorrência que acontecem na vida e sem as interferências dessas dualidades. Silencie a mente, porque eliminar esses quereres simplesmente já vai fazer com que a mente fique totalmente pura, sincera e em silêncio. E é nesse estado de pureza que a alma e Deus passam a se manifestar. E lembre-se, a eliminação das vontades, dos quereres e desejos por este mundo não irá tornar a pessoa em fraca, desmotivada, preguiçosa, letárgica, como muitos pensam. Muito pelo contrário, a eliminação dos quereres apegados do ego permitirá às vontades divinas e altamente dinâmicas de Deus fluírem livremente em sua mente e em sua vida. Então, e só então, terás a experiência com Deus e com a própria alma. E passarás a amar verdadeiramente a Deus e a si mesmo. E é esse amor supremo e único que iluminará toda a verdade divina e absoluta do mundo de Deus. Lembre-se, nenhum apegado ama a si mesmo, pois a afirmativa de que o apegado ama a si mesmo
é a mais pura ilusão. Mesmo porque o apegado está dizendo que ama o eu ego, que não existe e não é verdadeiro, não é o verdadeiro ele. Então não tem como amar a si mesmo, o eu ego é absolutamente inexistente e ilusório. E não tem como se amar a própria pessoa que não existe, o eu ego. E mais, os apegados que afirmam amar Deus é outra ilusão e puro convencimento unilateral, pois o apegado, o eu ego, é anti-Deus, é inexistente, ilusório e pura maldade egoísta e dualista. Então, se é pura maldade, é anti-Deus, não pode amar Deus. Então, é um mero convencimento unilateral. Desapegue-se e passarás a viver a verdade de Deus. Então, o que é a verdade eterna e imutável de Deus? Ela engloba todas as leis da natureza, isto é, cria, mantém e destrói tudo no universo. Ela engloba as leis de todas as áreas da química, da física, da biologia, da matemática, etc. E o principal, ela é que estabelece os princípios eternos e imutáveis que indicam o caminho de retorno à sua origem, que é o Criador. E esse princípio mental e espiritual de retorno à origem divina é muito simples. Basta uma condição, o silêncio mental, basta o desapego. Basta eliminar esses quereres egoístas, materialistas, voltados ao mundo criado. Se você quer retornar ao mundo do Criador, tem que desistir de querer conquistar, controlar e acumular o mundo criado. E retornarás então à sua origem divina automaticamente e naturalmente. Simples assim. E mais, a verdade de Deus é onipresente, onisciente e onipotente na vida de cada um e no universo inteirinho. As pessoas podem enganar qualquer um, mas não vai enganar a si mesmo e muito menos enganará a Deus. A verdade de Deus está presente até mesmo na vida falsa, maldosa e ilusória dos apegados. E essa verdade de Deus é que impõe a principal lei da vida aqui nesse mundo e para as pessoas, que é a lei da causalidade, que é a lei da causa e do efeito. É a lei que rege a vida e o destino das pessoas e que nenhum apegado escapa do manto dessa lei. E todos esses quereres, não quereres, egoístas, materialistas, estressados, preocupados, são causas negativas que trarão consequências negativas para a vida. Não é à toa que Buda disse: não desejes nada desse mundo, então serás eternamente feliz. E é essa verdade ligada à lei da causalidade que faz os ataques contra a vida e outras vezes defende a própria vida e depois ela destrói a própria vida material. Mas para os desapegados, essa lei revela Deus e a própria alma. Basta a neutralidade mental e Deus e a própria alma são literalmente obrigados a se manifestar na sua vida. Portanto, sempre esteja preparado para que essa lei não te atinja de surpresa. Desapegue-se e estarás livre das más consequências e será abençoado pela revelação da alma e de Deus. E faça do desapego o seu único objetivo da vida, pois nenhuma educação, nenhum livro, nenhuma religião, nenhum ritual irá te revelar a verdade e não irão fazer a alma se manifestar, pois a verdade e a alma só se revelam na mente desapegada, pura e absolutamente limpa, sincera e livre do eu ego. E só na mente pura Deus também se revelará,
Portanto, faça do desapego aos quereres o objetivo da sua vida. E esse é um ensinamento de todos os sábios e iluminados. Leve muito a sério os princípios da verdade de Deus, pois se o apegado negar ou viver contrário a esta verdade eterna e divina, as consequências não serão nada agradáveis, pois o apegado se enfraquecerá e, o pior, perderá o poder da autoaceitação, pois nenhum apegado irá se autoaceitar como sendo o falso, o maldoso e inexistente eu-ego. Por isso que na vida do apegado a insatisfação é plena, é sempre algo que está presente na vida das pessoas apegadas. Então, a negação da autoaceitação é a maior frustração, decepção e a perda de uma vida que, de forma absolutamente inútil e fútil. Então, não negue a sua própria natureza divina, se agarrando ao ego. Quem vive a vida baseada nas dualidades dos quereres está sim negando a sua natureza divina, feita à imagem e semelhança de Deus. E como sempre, os ditados populares são catastróficos para a vida das pessoas que acreditam nelas, mesmo porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz dos apegados e iludidos. Por exemplo, diz o ditado popular: por onde passar, deixe um lugar melhor, deixe um mundo melhor. E isso significa que você veio a esse mundo com o propósito de mudar o mundo. Ninguém veio aqui com o propósito de mudar o mundo, o que é um absurdo para os sábios e iluminados, pois você veio a esse mundo para transformar somente a si próprio, para viver e permanecer mentalmente imperturbável, inafetado e absolutamente puro e sincero nesse mundo de constantes mudanças. E quando você consegue essa pureza mental, você vai se realizar como um ser divino feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é o único propósito. Não há outro propósito na vida. E depois, você assumindo a sua realidade espiritual eterna, feito à semelhança de Deus, então, com certeza, deixará um bom legado, um legado divino nesse mundo, na família e tudo mais. Portanto, boas práticas do desapego a todos, pois esse é o único objetivo da vida. O resto é tudo figuras, fatos, fenômenos e ocorrências coadjuvantes para que a gente consiga praticar o silêncio mental. Apenas fique contemplando e o silêncio mental vai se instalando na mente, e então, quando nós tivermos a sinceridade e a pureza mental, a manifestação de Deus e da alma é obrigatória. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.